Durante a apresentação do tema, o Dr. Roel Kuiper aborda as noções de trust e confidence para identificar a crise dos valores da modernidade. Como trazer essa discussão para um evangelicalismo cada vez mais individualista, com a tendência de rejeitar um diálogo público plural? Então, num certo sentido, a gente tem que ter um discurso que, quando a gente fala com o não cristão, ou não evangélico, para ser mais específico, ele entenda. Eu acho que a gente tem que pensar em como ele entenderia e como jovens também entenderiam. Primeiro, eu acho que é isso aí. Então, tem que pensar na comunicação, sabe? E foi até uma das razões porque a gente conversou sobre isso naquele meu curto período lá, quando eu estava lá nos direitos humanos, e quando a gente achava ainda que algumas coisas eram possíveis. Eu conversava muito sobre isso com o Sérgio, falei, cara, que linguagem vai usar? E a gente tinha alguns projetos lá que a gente teve que apresentar em algumas instâncias, sabe? Cara, foi muito interessante. Quando eu consegui fazer uma tradução do discurso nosso da importância de uma ética do cuidado, usando teoria de capital social do Robert Putnam com economia comportamental, fazia sentido. Aí fazia sentido para o pessoal. Por quê? Porque tem uma gramática para certas áreas da sociedade, tem gramáticas. Então, você tem a gramática dos direitos humanos, você tem a gramática, né, na política pública, na administração hoje da economia comportamental, você tem essa teoria tem teoria de capitais sociais, até que o Royal Kuiper critica um pouquinho, mas tem muito paralelo com o que ele chama, né, de capital moral. Então, a experiência que eu tive é que quando você traduz nesses termos, o pessoal entende. Com exemplos e tal, o pessoal entende. Então, tem que fazer uma tradução, sabe? Agora, no contexto evangelical, eu também acho que tem, porque eu acho que o evangélico, ele ouve a mensagem do evangelho e ela faz sentido dentro da construção do que é o cristianismo, da história bíblica, dentro da cabeça dele. Mas ele não sabe o que essas verdades do evangelho significam em termos das gramáticas e das práticas da sociedade moderna. Eles não entendem isso. E aí você faz a pergunta, peraí, eles entendem ou não entendem? Depende. Você pode ver, num sentido, pode ser que o próprio evangélico não entende como a sociedade moderna funciona. Então, ele não sabe como conectar a linguagem evangélica com essa sociedade, porque ele não sabe como ela funciona também. E ele não tem categorias para ler essa sociedade a partir do evangelho. Aí, claro, você tem pessoas com duas mentes, né? O cara tem um discurso evangélico que serve para algumas coisas, é uma caixa de ferramentas, e tem uma outra caixa de ferramentas para ele viver lá fora, é outra coisa. Ele não relaciona as duas. Então, eu acho que isso é um trabalho intelectual que a gente tem que fazer. Esse trabalho aí não adianta só a gente comunicar com os evangélicos usando uma linguagem bíblica e falar sobre confiança e sobre confiar e ser confiável. Na verdade, eu acho que isso o Royal Kuiper faz, inclusive. Ele faz uma das pontes, né? Ele apresenta uma proposta de pontes, né? Agora, eu acho que para a coisa ser realmente vivida, entendida, a saída seria o seguinte. Eu acho que a saída seria a gente criar projetos, ações, né, introduzir propostas de presença cristã em que a confiança seja gerada. Acho que é esse que é o ponto. A gente não vai conseguir, o ponto não é falar sobre isso, é fazer isso. Eu acho que a questão é essa. É como você criar capital moral. Sabe? A gente pode trazer a discussão divulgando material, divulgando livro, contando exemplos, mas a gente tem que criar capital moral para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Tem que criar. Tem que criar capital moral. Então a gente tem que pensar nisso. As nossas famílias estão produzindo.
Qual é a qualidade do capital social e moral que as famílias estão produzindo? E por aí vai, né? Eu acho que um caminho, por isso que eu citei economia comportamental, é as pessoas cooperarem juntas ao redor de bens comuns. Quando elas trabalham juntas ao redor de bens comuns, elas adquirem uma linguagem, elas fundem as linguagens e elas aprendem a confiar mais umas nas outras. Elas trabalham juntas por algo que é importante para todos, sabe? Então, criar esses espaços e essas experiências de cuidar. Porque é isso, você tem que cuidar, né? Você cria capital moral cuidando, né? Então, eu não sei se a gente resolve também o problema trazendo uma discussão. Eu acho que a gente precisa pensar em soluções, sabe? Soluções em termos assim de criação de capital moral e de uso de capitais morais.